Buenas! Nessa aula vamos aprender sobre Box Model, modelo de caixa, Height, altura e Width, largura. Em CSS, o termo Box Model, modelo de caixa, é usado para falar sobre o layout ou a estrutura da página. Todos os elementos HTML podem ser considerados caixas ou blocos. O Box Model CSS é basicamente uma caixa que envolve todos os elementos HTML. Consiste no conteúdo em si, que pode ser uma imagem ou o texto de um parágrafo, por exemplo. No padding, o preenchimento que fica em volta do conteúdo. Na border, a borda que fica em volta do padding e do conteúdo. E margin, a margem que fica em volta da borda e mantém os elementos afastados. A propriedade height é usada para definir a altura de um elemento, enquanto a propriedade width é usada para definir a largura de um elemento. É importante destacar que as propriedades height e width não incluem os valores de padding, border ou margem. Elas definem a altura e a largura da área interna do elemento, o conteúdo. Vamos ver um exemplo? Aqui no Visual Studio Code vamos copiar o arquivo anterior, bordas, Ctrl C, Ctrl V. Vamos apertar F2 para renomear e colocar box-model. Apertamos Enter. Aqui em Title, vamos trocar para box model, vírgula, height e width. Podemos apagar o conteúdo do body, adicionar uma div e escrever loading para adicionar um parágrafo. Aqui, dentro da tag de abertura, vamos adicionar class box1. Podemos salvar nosso HTML com Ctrl S e abrir o CSS. Vamos apagar esse conteúdo e criar uma nova classe box1. Abrimos o bloco. E aqui dentro vamos alterar as propriedades altura, height. Vamos colocar 200 px. Largura, width. Colocar 80%. E a cor de fundo, background color. Vamos colocar hashtag sustenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes o D. Com isso vamos criar um retângulo com 200 pixels de altura, a largura de 80% da página e a cor de fundo cinza claro. Podemos salvar o nosso arquivo, Ctrl S, e abrir a nossa página Box Model. Criou uma div com a altura e a largura que nós determinamos no CSS. Vamos voltar lá no CSS agora e adicionar uma borda. Então aqui embaixo, vamos escrever border solid 10px hashtag sustenido 0000ff. Vamos salvar, Ctrl S e atualizar, F5. Voltamos aqui no CSS, vamos alterar a altura para 150px e a largura para 50%. Salvamos e atualizamos. Diminuiu a altura e a largura ficou com a metade do tamanho da página. Vamos voltar no CSS e adicionar uma margem esquerda e superior. Então aqui no CSS, adicionamos margin, escolhemos left, 75px, e embaixo margin top, 50px. Ctrl S para salvar, F5 para atualizar. Ficou com a margem que a gente determinou lá em cima e na esquerda. Podemos verificar como o navegador renderiza essa caixa, a Box Model. A gente pode apertar F12 no teclado ou clicar com o direito e inspecionar. Agora, ao selecionar cada elemento, podemos verificar os seus valores. Podemos abrir aqui o body, dentro vai ter a div que nós adicionamos e dentro o lorem y que adicionamos antes. Vamos selecionar a div class box1 e aqui embaixo podemos ver o Box Model desse elemento. Temos a margem com 50 pixels em cima e 75 na esquerda, que nós adicionamos, nada embaixo e nem na direita. Temos uma borda de 10 pixels em geral. Não temos padding ainda, porque ainda não adicionamos, e o tamanho do conteúdo, quanto ele está ocupando, que é 150 pixels de altura por 356 de largura, equivalente aos 50% da página. E isso varia conforme o tamanho da nossa tela. Se a gente vier aqui restaurar a página, se a gente diminuir aqui, podemos ver que o valor
vai modificando, que é o tamanho que o conteúdo está ocupando na largura. Vamos maximizar de novo a nossa página, voltar no CSS, aqui embaixo vamos adicionar um padding 15 px. Vamos salvar com Ctrl S. E quando a gente atualizar a página, a gente vai perceber que o texto, o conteúdo, vai se afastar da borda, porque agora tem um espaçamento interno. F5. E agora mostra o valor do padding que nós adicionamos no CSS. Então, aqui em verde é o valor de padding. A borda, essa cor de cenoura são as margens, superior e esquerda. E em azul é o conteúdo. E essa é a estrutura do Box Model que pode ser utilizada para verificar como os elementos são renderizados na nossa página. Nessa aula vimos como utilizar Box Model, Height e Width. Na próxima aula vamos aprender sobre Float e Position. Até lá, abraço!